programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, graças ao Senhor, estamos aqui de novo para desfrutar com vocês de provérbios, a palavra do Senhor, as orações das irmãs, livros de reflexões e também um comentário da irmã Vera sobre a palavra. E iniciando o programa Mães Amorosas, vamos de provérbios, palavras de sabedoria. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Provérbios 5:3. E o título, Cuidado com as armadilhas do adultério. O apóstolo Paulo advertiu a seu jovem cooperador Timóteo que ele não deveria repreender ao homem idoso, antes exortá-lo como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2. Se Timóteo quisesse ser um vaso para a honra, útil ao seu possuidor, deveria se apartar da injustiça e invocar o nome do Senhor. Ele deveria fugir das paixões da mocidade, isto é, fugir de todas as ciladas para não cair nesse quesito e seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. 2 Timóteo 2, 19 e 22. Para não cairmos em armadilhas, devemos observar os princípios de conduta a seguir. Evite ficar a sós em ambiente fechado com alguém do sexo oposto, excetuando, é claro, o cônjuge. Evite fazer quaisquer comparações com seu cônjuge. Evite desabafar sobre os seus problemas sentimentais com alguém do sexo oposto. Evite, da mesma forma, ouvir confidências acerca de intimidades da vida conjugal de alguém do sexo oposto. Nesses casos, peça que a pessoa o faça com alguém do mesmo sexo para que se evite qualquer envolvimento sentimental. É importante manter-se sempre puro nesse assunto, pois para o Senhor Jesus, qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Mateus 5, 28. O mesmo aplica-se às mulheres em relação aos homens. Siga os princípios que Paulo deu a Timóteo e as orientações dos irmãos. Bom dia. Até amanhã com mais provérbios. Se assim o Senhor nos permitir, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Em meio a tribulações, sofrimentos e provações, exultemos em Cristo Senhor. Se a luta difícil está, se há fardos a carregar, basta nos confiar. Se nele confiar, nos assiste nas fraquezas, dá consolo e a certeza de
alcançarmos completa salvação. Nos assiste nas fraquezas, dá consolo e a certeza de alcançarmos completa salvação. Sua graça nos suprirá, outro meio não haverá de crescermos em Cristo Senhor. Na medida nos provará, nada além nos permitirá, pois Ele é fiel, sim, Ele é fiel. Pelas várias provações, confirmada é nossa fé, mais preciosa que o ouro que perece. Será em louvor e honra e glória, será em louvor e honra e glória, a revelação de Cristo Jesus. Será em louvor e honra e glória, será em louvor e honra e glória, a revelação de Cristo Jesus. Sua graça nos suprirá, outro meio não haverá de crescermos em Cristo Senhor. Na medida nos provará, nada além nos permitirá, pois Ele é fiel, sim, Ele é fiel. Pelas várias provações, confirmada é nossa fé, mais preciosa que o ouro que perece. Será em louvor e honra e glória, será em louvor e honra e glória, na revelação de Cristo Jesus. Será em louvor e honra e glória, será em louvor e honra e glória, na revelação de Cristo Jesus. Será em louvor e honra e glória, será em louvor e honra e glória, na revelação de Cristo Jesus. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego à tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz quando as raízes se aprofundam mais. Eu absorvo a chuva que a seu tempo cai, como a chuva que rega a plantação. Desce sobre mim, desce sobre mim. Terra fértil será meu coração. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes, que prazer estar com vocês. Bom dia, amadas irmãs, estão cooperando hoje com o programa Mães Amorosas. Jesus é nosso Senhor.
Então, nós queremos mandar, toda a equipe aqui, mandar um abraço para vocês, nossas ouvintes e leitoras da Bíblia, né? Que este já é o 3º ano que nós estamos vendo a Bíblia no ar. E fico muito feliz, né? Quando alguém me passa um feedback de como tem desfrutado do programa, né? Então, amadas, eu quero mandar um abraço para nossa irmã Eloene de Sobradinho, Distrito Federal, que ouve o nosso programa. Vários estados, né, irmãs de vários estados têm desfrutado do nosso programa. E isso alegra o nosso coração, né? Muito bem, amadas irmãs. Oremos ao nosso Deus Todo-Poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, até mesmo o que nós pensamos. Não vamos limitar Deus, vamos crer que Ele pode fazer o sobrenatural acontecer. Ontem nós vimos em Mateus 15 que o Senhor estava curando em Genesaré e todas as cidades ali ao redor levavam seus enfermos para que fossem curados. E acontecia o sobrenatural. Todos aqueles que tocavam no Senhor eram curados. Mas os anciãos e escribas saíram de Jerusalém e foram até Jesus para criticar os seus discípulos pelo fato deles não lavarem a mão para comer. Então, o Senhor os repreende e mostra a hipocrisia desses religiosos, né? Porque eles estavam criticando alguém por não lavar as mãos para comer, e isso era uma tradição dos anciãos, mas eles praticavam algo muito pior, que era não honrar pai e mãe. Então, o Senhor mostra a hipocrisia da religião, né? Então, o ponto que eu quero tocar aqui com vocês é que hoje o Senhor está fazendo milagres também. Todos aqueles que criam e tocavam no Senhor, nas vestes do Senhor, eram curados. E hoje, irmãs, o Senhor tem nos curado de muitas doenças. Doenças espirituais, doenças psiquiátricas, psicológicas, doenças físicas. Por que muitos não experimentam essa cura do Senhor? Porque estão vivendo uma vida de religião. Então, nós precisamos ter uma vida de tocar no Senhor. Toque no Senhor. Mas hoje o Senhor não está aqui fisicamente, mas a palavra dele está. E o Senhor é a palavra. Quando você toca na palavra, algo sobrenatural acontece. Então, quando nós buscarmos Jesus, vamos tocar nesse Senhor. Não buscá-lo de uma maneira religiosa, não ser como os hipócritas, escribas e fariseus de Jerusalém. Eles conheciam a palavra, mas eles conheciam a letra. Mas aqueles que iam até o Senhor para ser curados, eles tocavam na palavra viva, na pessoa viva de Jesus. Então, é dessa maneira que nós devemos buscar a palavra. De uma maneira viva, tocar no próprio Senhor Jesus. Amém? Quero que você preste bastante atenção também no livro que nós estamos lendo com a Taíca, Cura-me, Senhor, e serei curado. Maravilhoso livro. São pequenas porções para você meditar. Não perca no finalzinho do programa, amém? Muito bem, queridas irmãs. Louvemos o nosso Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela cura que o Senhor nos dá todas as manhãs. Senhor, o Senhor tem feito algo sobrenatural. O Senhor tem nos mantido aqui há tantos anos já servindo o Senhor com a palavra pura, sem fermento. Senhor, todos os dias nós temos tocado nas suas vestes, através da palavra viva do Senhor. Senhor, continua nos curando da cegueira espiritual, nos curando, Senhor, do nosso coração duro, que é difícil a palavra penetrar. Senhor Jesus, continua nos curando da nossa incredulidade, Senhor, nós possamos ter fé,
como a mulher cananeia, que ela conhecia a sua condição, ela sabia da sua situação, ela não fazia parte do povo judeu, ela era alguém desprezada por eles, mas ela se considerou um cachorrinho, mas ela foi com fé até o Senhor. E o Senhor a elogiou, dizendo: mulher, que grande fé você tem. Senhor, que o Senhor possa falar para nós como o Senhor falou para a mulher cananeia. Que o Senhor possa ver em nós uma fé muito grande, que só uma palavra sua expulsou o demônio da filha da mulher cananeia. Ela ficou curada. Senhor Jesus, cura, Senhor, cura muitas filhas de mulheres cananeias em toda a terra. Cura-nos, Senhor. Aumenta a nossa fé para que nós possamos dar testemunhos vivos do Senhor e não só conhecimento para as pessoas. Ó Senhor, o Senhor curou no passado muitas enfermidades e o Senhor cura no presente, porque a tua palavra tem poder. Palavra entra dentro de nós e cura-nos, Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para ler a Bíblia com as irmãs. Então, amadas, vamos abrir a nossa Bíblia. Hoje nós vamos terminar o capítulo de Gênesis, vamos ler o capítulo 50 e começar Êxodo. Vamos ler até o capítulo 2, versículo 10. Vamos lá? Capítulo 50, versículo 1. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo do seu pai. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumpre os dias do embalsamento. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que estou morrendo, sepulte-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir sepultar meu pai, depois voltarei. Faraó respondeu: vá e sepulte seu pai, como ele fez você jurar. José partiu para sepultar o seu pai, com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado. E foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros, e o cortejo foi muito grande. Quando eles chegaram à eira de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto na eira de Atade, disseram: como é grande esse pranto dos egípcios! E por isso aquele lugar foi chamado de Abel-Mizraim. Fica do outro lado do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que juntamente com o campo Abraão havia comprado de Efron, o Eteu, para ser lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Manre. Depois disso, José voltou para o Egito, ele, os seus irmãos e todos que o haviam acompanhado para sepultar o seu pai. José consola seus irmãos. Versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte:
É isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem para fazer como vocês estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. A morte de José, versículo 22. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito. Termina aqui o livro de Gênesis. Então, vemos algo bastante interessante que eu vi sobre o livro também de José, é que José foi um vaso muito precioso para Deus. Ele recebeu a porção dobrada do seu pai, aqui deveria ser de Rúben, né? O Senhor o abençoou muito. Foi alguém muito importante para o Senhor na dispensação daquele momento. E José foi uma bênção para toda a terra, né? Não só para a sua família, mas para toda a terra. E José reconhece que a mão de Deus é quem fez todas essas coisas, né? O tornou um homem próspero, deu-lhe sabedoria e ele pôde ajudar e salvar muita gente, como ele comenta no versículo 20, né? Com seus irmãos. E vimos um homem sem rancor, que teve várias oportunidades de se vingar dos seus irmãos, mas não o fez. Pelo contrário, ele se compromete a sustentar os seus irmãos e os filhos dos seus irmãos. Então, um homem que sabia que o lugar dele não era o Egito. E por isso, antes de morrer, ele pede para que os seus ossos sejam tirados do Egito. Ele sabia que a terra escolhida para o seu povo é Canaã. E então fazem ele jurar que tiraria até os seus ossos do Egito. Amém? Então, agora nós vamos ver o segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Os filhos de Israel no Egito, versículo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Azer. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo:
Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique. E para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios com tirania escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. As parteiras desobedecem a Faraó. Versículo 15. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então o Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas, deixem viver. O nascimento de Moisés, capítulo 2, versículo 1. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mãe: leve este menino e amamente-o para mim, e darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Nossa leitura termina aqui, mas eu já quero convidá-la a não perder a continuação no capítulo amanhã, tá certo? Então, em Gênesis nós vimos o povo indo para o Egito, mas agora é a hora de sair do Egito. Então o Senhor, com mão poderosa, está começando a trabalhar para tirar o seu povo dali. Amém? Mas vamos ver como o Senhor vai fazer
essa grande obra. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem agora com a irmã Lene, que traz Salmos, Provérbios e o livro de Mateus. Bom dia, irmã Vera, queridas ouvintes. Continuando com a leitura bíblica, vamos ler hoje Salmos capítulo 21, Provérbios capítulo 5, versículos 1 ao 6, e o Evangelho de Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, que vai até o capítulo 17, de 1 ao 13. Começando com Salmos. Gratidão pela vitória. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos teus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade, e lhes põe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande é a glória dele por causa da tua salvação, de esplendor, majestade o cobriste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de alegria com a sua presença. O rei confia no Senhor pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A mão dele alcançará todos os seus inimigos. A sua mão direita apanhará os que o odeiam. Tu os farás como uma fornalha ardente. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito, porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Agora, Provérbios, capítulo 5, versículos de 1 ao 6. Advertência contra a imoralidade. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como fel e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Aí vamos ler também o capítulo 17, do 1 ao 13. A confissão de Pedro. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e você, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra
terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. E Jesus predisse a sua morte e ressurreição. Versículo 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso de modo nenhum irá te acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Tomar a cruz, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Capítulo 17. A transfiguração de Jesus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. A vinda de Elias, versículo 9. Ao descerem do monte, Jesus lhe ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: Por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias virá e ressuscitará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Amém? Amanhã prosseguiremos
com mais uma leitura bíblica. Bom dia! Eu sou aperfeiçoado, dia a dia em comunhão. Ó Senhor, dissipa as trevas e me faz tua expressão, Tua vida em natureza vem dispensar, mediante a palavra. Teu sangue lá na cruz por mim verteu. Meu viver agora é teu. Faz-me um jovem forte, submisso a ti, até a plenitude de Cristo atingir. Não voltar atrás, para a frente olhar, Senhor. Transformarás. Tua vida em natureza vem dispensar, mediante a palavra. O teu sangue lá na cruz por mim verteu. Meu viver agora é teu. Faz-me um jovem forte, submisso a ti, até a plenitude de Cristo atingir. Eu não posso mais viver só para mim, Senhor, viver para mim. Ó Senhor, com tua vida, ó Senhor, com tua vida, vem minha alma saturar, até eu ser teu bom perfume, meu viver transformarás, tua vida em natureza vem dispensar, mediante a palavra. Sangue lá na cruz por mim verteu. Meu viver agora é teu. Faz-me um jovem forte, submisso a ti, até a plenitude de Cristo atingir. Eu não posso mais viver só para mim, Senhor, viver para mim. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: A Questão das Vestes, parte 3. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Em Isaías lemos: Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Aqui a expressão as nossas justiças
refere-se a nossos atos de justiça. Somos pecadores por natureza e tentamos cobrir-nos com nossa justiça. Buscamos, por meio de boas ações, encobrir a feiura de ser pecador. Mas isso não passa de trapo de imundícia, expressão também usada em Zacarias ao se referir às roupas de Josué. Todos nós murchamos como a folha. Por mais que aparentemos ser justos, nossa justiça murcha e como um vento nos arrebata. Tudo que fazemos para nos justificar é vazio. Só Deus é a realidade e a verdade. Sem Deus, por mais que façamos o melhor, tudo é como o vento que passa, como a erva que murcha. Nosso comportamento e nossa justiça são vestes sujas. Queremos aparentar algo, mas com o tempo, os outros veem quem realmente somos. Porém, damos graças a Deus, pois Ele substituiu nossas vestes sujas por vestes de justiça. Hoje temos Cristo como nossa veste de justiça. Em sua primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Cristo se tornou nossa justiça. Não estamos mais com trapos de imundícia diante de Deus. Pelo contrário, estamos vestidos de Cristo, nossa veste de justiça objetiva. Senhor, muito obrigada, porque antes nós tínhamos uma veste suja e por mais que tentássemos fazer coisas para Ti, tudo murchava. Senhor, obrigada porque o Senhor tirou a nossa veste suja. O Senhor nos cobriu de Cristo. O Senhor nos cobriu da justiça de Deus. E hoje, nós podemos, Senhor, adentrar na Tua presença. Nós fomos justificados pelo nosso Deus. Obrigada, Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. O Senhor quer avançar através dos filhos seus. O Evangelho anunciar e o reino propagar. A ordem é avançar no Senhor, avançar. A ordem é avançar. Não há nada que temer, basta apenas confiar em Jesus que já venceu pelo sangue que verteu. A ordem é avançar em Jesus, confiar. A ordem é avançar. Confiantes em Jesus, vamos sempre invocar o Espírito transbordar e a vida expressar. A ordem é avançar. Ele é quem te suprirá. Fome e sede não terás. Do pão vivo comerás. Do Espírito beberás. A ordem é avançar. Pela fé, avançar. A ordem é avançar. Não há tempo a perder. Deixa tudo para trás. Breve o Senhor virá e te recompensará. A ordem é avançar. Para o Rei, avançar. A ordem é avançar. O Espírito habita em ti, é a unção do Espírito teu.
tudo te ensinará e em ti ele agirá. A ordem é avançar. O Senhor quer avançar através dos filhos seus, o Evangelho anunciar e o reino propagar. A ordem é avançar, o Senhor avançar. A ordem é avançar. Não há nada que temer, basta apenas confiar em Jesus que já venceu pelo sangue que verteu. A ordem é avançar, em Jesus confiar. A ordem é avançar. Confiantes em Jesus, vamos sempre invocar o Espírito transbordar e a vida